Fala galera, meu nome é Tarcísio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 fatos que você precisa saber sobre o curso de Teologia. Primeiro eu quero agradecer a você que veio lá do nosso perfil do Instagram, @eudevo. Aliás, se você não veio de lá, segue aqui embaixo. Mas se você veio, eu quero te agradecer por você se inscrever no nosso canal e pelo like que você já vai dar nesse vídeo, com tenho certeza, e por acompanhar a gente nessa jornada, e espero que você goste dos vídeos aqui no canal também. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aqui no botão vermelho, ativa o sino das notificações para você receber a notificação sempre que o vídeo for lançado, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o primeiro fato. O fato número 1 é que quando você vai para a aula, não para um culto. É comum e muito aceitável que quando você pensa na aula de teologia, você acha que vai ser parecido com um culto, que vai ter alguém pregando, que as pessoas vão participar e que todo mundo que está participando ali vai em algum momento pregar ou vai ter, como em algumas igrejas, uma oportunidade para contar sobre a semana, sobre um testemunho, algo que Deus te livrou. E bem, não é bem assim. A verdade é que a gente precisa entender que o curso de teologia, de uma forma geral, existem os cursos livres e os cursos que são superiores. No caso de um curso livre, a dinâmica é muito parecida com a de uma faculdade. A diferença é só que não é reconhecido pelo MEC. Então, você estuda normalmente uns 4 anos e no final você recebe o certificado, mas que não é de ensino superior, é um curso livre. Isso acontece muito porque tem seminários que são confessionais. O que é um seminário confessional? É aquele que não necessariamente requer um reconhecimento do MEC, mas que é reconhecido pela denominação a qual ele está vinculado. Por exemplo, um seminário batista é reconhecido pelas igrejas batistas. Um seminário presbiteriano é reconhecido pelas igrejas presbiterianas e por aí vai. Existe também o curso superior em teologia, que é uma faculdade normal. Nesse caso, o curso precisa ser aberto para pessoas de qualquer denominação, qualquer religião que possam fazer o curso. Não necessariamente precisa, por exemplo, de uma carta de recomendação da sua igreja ou algo do tipo. Basta se inscrever como na faculdade normal, faz o vestibular, entra e cursa. Nos dois casos, é muito comum ver gente que chega lá e acha que vai participar de um culto, quando na verdade é uma aula. Você senta, ouve o que o professor tem a dizer, você faz prova, você faz trabalho, mas tem muita gente que reclama disso, porque não esperava que o curso de teologia fosse uma aula normal. Mas é preciso que você saiba desde já. Aula é aula, culto é culto. O segundo fato que você precisa saber é que o curso de teologia não é uma EBD melhorada. Um outro erro muito comum quando se fala sobre o curso de teologia é as pessoas acharem que o curso de teologia é como um EBD, só que melhorado. Como é que funciona isso? Na prática, no curso de teologia, você não vai estudar, por exemplo, todas as histórias dos heróis da Bíblia. Você não vai ser um especialista em Davi e Golias ou algo do tipo. Claro que você pode ser se você quiser pesquisar mais sobre isso, quiser se aprofundar. Mas no fim das contas, você não vai encontrar no curso de teologia aquele momento de você ler extensivamente a Bíblia, de você se aprofundar demais naquela coisa. A ideia é que quando você faz um curso de teologia, se presume que você já lê a Bíblia. Então não espere chegar lá e ver o professor passando leituras devocionais diárias para você, por exemplo, baseado em algum texto em que você espera ser expert. Não é assim que funciona. É comum que nas igrejas a gente tenha esse momento de EBD, a Escola Bíblica Dominical ou a Escola Bíblica Discipuladora, como em algumas igrejas batistas recentes estão adotando, ou como em algumas igrejas como a Adventista do Sétimo Dia, que tem a Escola Sabatina, enfim. Independente da sua igreja, é comum que tenha um momento de estudar a Bíblia. E se não tem, meu amigo, crie isso na sua igreja. Mas o que eu quero dizer é que no seminário se presume que você lê a Bíblia. Ou seja, os professores já acreditam que você vai ler, independente daquela aula que ele vai passar. Então vão ter alguns momentos em que se espera que você já saiba muita coisa. Não porque você seja o estudiosão ou o teólogo já pronto, mas porque é um pré-requisito básico. Para você estudar teologia, você precisa ler a Bíblia. O terceiro fato que você precisa saber é que se você quer ser um teólogo, você vai precisar ler muito. Eu trouxe aqui para vocês esse exemplo. Esse livro aqui é o livro do Flávio José, História dos Hebreus. É um livro muito cobiçado por teólogos. E, na prática, ele conta a história do povo hebreu vista do ponto de vista de outra pessoa que não os autores bíblicos. Então, nesse caso aqui, esse historiador, Flávio Josefo, fez um compilado de toda a história dos hebreus, lá desde os primórdios até o século I, que é quando ele escreve. E aí, olha a grossura desse livro. Sem contar que a gente tem que ler muito a Bíblia, e a Bíblia é a Bíblia. Se você já conhece alguém que faz teologia ou quer fazer em algum momento, você vai perceber também que a gente tem as chamadas teologias sistemáticas. Esses são livros imensos, que têm, ou de forma extensiva ou de forma resumida, tudo o que se acredita sobre cada área da teologia. Por exemplo, a parte de eclesiologia, que é o estudo da igreja, a parte de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, enfim. Na teologia sistemática vai ter estudos sobre cada área específica da teologia e você vai precisar ler bastante. Então, se alguém te disse algum dia
que para ser teólogo você não precisa ler, você não precisa estudar, está muito enganado. O quarto fato sobre o curso de teologia é que você não precisa dele para ser pastor. Eu sei que boa parte das pessoas faz o curso de teologia justamente visando o pastorado. Porém, do ponto de vista bíblico, não é necessário você fazer um curso superior de teologia ou um curso livre de teologia para ser pastor. Se a gente for observar todas as passagens bíblicas que falam sobre o pastorado, você vai ver que é uma atribuição dada por Deus. Deus é quem distribui dons e vocações para que a igreja possa se desenvolver e ser edificada. Você vai ver em Efésios 4:11, por exemplo, que ele designou cada pessoa para cada função, incluindo aqueles que são pastores e mestres. Ou seja, não há em nenhum lugar da Bíblia um pré-requisito de que você precisa ter um curso superior ou que você estude 4 anos uma determinada grade para que no final você possa ser pastor. Aliás, você já deve ter se perguntado se Paulo fez algum curso de teologia ou se Timóteo fez algum curso de teologia. No fim das contas, para o seu tempo, Paulo fez uma espécie de curso de teologia porque ele era alguém de fato fariseu. Porém, se você for olhar o histórico dos líderes da Bíblia, você vai ver que boa parte deles não teve nenhum estudo no sentido de teologia ou da lei em si. E o fato 5 tem tudo a ver com isso. Você não precisa do curso de teologia, mas você precisa da teologia para ser pastor. A palavra teologia em si significa estudo de Deus. E o estudo de Deus, o conhecimento sobre Deus e sobre a sua palavra, é muito importante para aquele que quer guiar as ovelhas do rebanho de Cristo. Então você pode assumir que para o pastorado você precisa de teologia. A grande vantagem de se fazer um curso superior de teologia é que a grade que é montada para você estudar durante o período de 4 anos normalmente é muito útil e o conhecimento se torna sistematizado. Ou seja, você aprende de uma forma mais fácil, você aprende de uma forma mais lógica e você tem uma capacidade maior de passar esse conhecimento adiante. Então não pense que, se não é o seu caso o de fazer um curso de teologia, que você não vai precisar estudar nada sobre a palavra de Deus, que você não vai precisar estudar nada sobre cada área da teologia, porque vai ser muito importante você ter respostas para boa parte das perguntas que vão lhe ser feitas. Você, como guia, vai precisar responder bastante coisa. O sexto fato chega a ser bem engraçado, é que nem todas as aulas são espirituais. A nossa geração se acostumou com a ideia de que espiritual é aquilo que tem a ver com deixa queimar, deixa queimar. Não! Ou aquilo que tem a ver com o sobrenatural. Ou seja, milagres são espirituais, mas uma mensagem expositiva não é espiritual necessariamente. Ou se a música que a gente canta na igreja for pra gente chorar, ela é mais espiritual do que uma música na igreja que faz a gente ficar feliz. Esse conceito de espiritual é que na verdade está errado. As aulas do seminário são muito espirituais, principalmente se você analisar que você está se preparando para exercer um ofício, uma missão, um ministério dado por Deus. Então, cada passo dessa sua preparação é sim espiritual. O que vai acontecer provavelmente é que todo seminário tem algum professor, que é aquele professor que em alguma medida vai questionar algumas coisas que são básicas para cada um de nós. É sério, todo seminário tem esse professor. Ele vai fazer alguns questionamentos que vão colocar em xeque aquilo que você crê. E é importante que isso aconteça porque você vai encontrar os reais motivos, os motivos racionais para você crer no que você crê. Isso é muito lógico. Se a gente crê em algo que nunca foi questionado, a gente tem dificuldade até de responder aquelas perguntas que perguntam por que a gente crê no que a gente crê. Então, quando a gente questiona essas questões, a gente acaba por formar uma opinião muito mais coerente, muito mais lógica, muito mais racional, de acordo com aquilo que a gente encontra na palavra de Deus. A gente desconstrói muitos mitos e isso é muito espiritual. Inclusive, Paulo orienta em uma de suas cartas a Timóteo que ele conserve a sã doutrina. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje em que a doutrina, que de fato é sã, é muito deturpada e a gente vê muitos enxertos de outras religiões, inclusive, na doutrina cristã. Uma outra questão é que tem algumas aulas, algumas matérias, que não tem nada a ver com o que a gente julga ser espiritual. Por exemplo, no primeiro semestre é provável que você estude metodologia científica. No fim das contas, metodologia científica é uma matéria padrão de boa parte dos cursos superiores, que visa basicamente mostrar como pensar de forma científica, como ler de forma científica e como escrever de forma científica, como produzir conteúdo científico. Isso é muito importante, porque você vai aprofundar de uma forma que você nunca aprofundou antes os conhecimentos bíblicos e os conhecimentos acerca de Deus que você tem. A ideia da disciplina é que você tenha um rigor científico em tudo aquilo que você vai produzir de conhecimento. Então, é uma forma da gente se aperfeiçoar e da gente produzir conteúdos, da gente produzir mensagens, da gente produzir inclusive sermões que são muito mais lógicos, muito mais racionais do que apenas o emocional, que a gente precisa que um teclado toque no fundo para que a pessoa possa ouvir e ser tocada por Deus. O sétimo fato é que o que acontece no seminário fica no seminário.
Gente, esse fato é muito importante. O que acontece? Eu já tive vários amigos assim, vários conhecidos assim, que entraram no seminário e se tornaram muito chatos. O aluno de teologia tem um perfil que é comum a todos eles. A gente é muito curioso e a gente desvenda no curso de teologia algumas verdades, alguns questionamentos que mudam muito o nosso sistema de crenças. Aquilo que a gente cria antes de uma forma quase supersticiosa ganha argumentos que são mais racionais, argumentos que são mais lógicos. E isso faz com que a gente leve muito a sério tudo aquilo que a gente aprende e a gente queira realmente compartilhar isso com todo mundo. Só que o grande erro está na forma de compartilhar isso com todo mundo. O que acontece normalmente é que o aluno de teologia aprende bastante coisa no seminário, chega na igreja e ele quer sair mudando tudo. E pior, além de sair mudando tudo, o que pode até ser uma coisa boa, muita gente sai por aí derramando como se fosse uma diarreia de conhecimentos que na prática não abençoam, não edificam a igreja. Existem algumas discussões, por exemplo, como calvinismo contra arminianismo, que no fim das contas, para o crente que está na igreja, que acabou de chegar, que acabou de conhecer o evangelho, não são importantes. E por mais que a gente entenda que essas questões no fim das contas são realmente importantes, para aquela pessoa que acabou de chegar, é mais importante aquilo que une as pessoas, que une a igreja num só credo, do que aquilo que separa a igreja. Então, meu amigo e minha amiga, se você pretende fazer teologia, guarde o seu conhecimento, aprenda uma forma de passar ele adiante, que edifique a igreja, e aí sim você passa adiante. Porque pode ser que aquela verdade que você descobriu, que respondeu a muitas perguntas, muitos questionamentos que você tinha, pode se tornar a razão de questionamentos que as pessoas não deveriam estar tendo naquele momento específico. Porque a informação que você teve pode não ser a informação que o outro teve. Se você chegar derramando um conhecimento que a pessoa não está pronta para receber, pode ser um empecilho para que ela conheça a Cristo. Fato número 8 é que o curso de teologia não é valorizado. Gente, eu digo isso e você sabe que não é nenhuma novidade. Se você tiver, por exemplo, uma formatura de Direito, uma de Medicina, uma de Engenharia, e você for comparar a formatura desses cursos com a formatura de Teologia, você vai ver que a proporção é muito menor, a festa é muito menor, a gratidão das pessoas a Deus pela sua conclusão de curso será realmente muito menor, mas não se abale com isso. A gente vive numa sociedade que valoriza muito aqueles cursos que são realmente mais tradicionais e aqueles cursos que no fim das contas vão gerar um salário maior. As pessoas acham que a conquista daquele que termina um curso superior de maior relevância social realmente é uma conquista maior do que a conquista daquele que faz um curso cujo conhecimento só vai ser aplicável lá na igreja, ou na capelania hospitalar, ou na capelania de uma outra ordem. Ou também em sala de aula, né? Fato número 9. Você vai precisar explicar para todo mundo o que é que se aprende no curso de teologia. Você com certeza já encontrou alguém que faz um curso muito estranho na faculdade e que você não faz ideia do que a pessoa estuda. Enfim, o curso de teologia é assim. Ninguém sabe o que o teólogo estuda. Quando eu digo ninguém, eu falo principalmente no seu relacionamento com pessoas que não são necessariamente do contexto de igreja. No meu caso, por exemplo, eu trabalho como designer gráfico e no meu trabalho é comum que as pessoas descubram, ou percebam, ou eu conte, eu fale sobre isso, que eu faço teologia. E sempre que eu falo sobre isso, é comum que as pessoas façam perguntas sobre o curso de teologia. Ah, teologia dá dinheiro? O que é que você estuda em teologia? Quais são as matérias que você estuda em teologia? Você passa 4 anos estudando só sobre Deus? Como pode existir uma ciência que estuda Deus? Dentre outras muitas perguntas. O fato é, você será perguntado sobre o curso de teologia, sobre o que ele é, sobre o que você faz nele, sobre o que você vai fazer depois do curso de teologia. Vão perguntar se todo pastor faz curso de teologia, se vão te chamar até o curso de teologia de curso para pastor. É bem estranho, mas faz parte. O que a gente tem que entender é que realmente não é um curso que é muito conhecido, as pessoas não sabem mesmo o que é que acontece, e é importante a gente esclarecer a dúvida delas, porque é uma forma do nosso curso ser reconhecido. A gente mostra que existem realmente conteúdos relevantes a serem aprendidos na área da teologia e que não é qualquer um que sai por aí pregando o evangelho e dizendo que sabe o que está falando. É preciso realmente estudo, é preciso realmente de tempo dedicado, de leitura da palavra de Deus, de leituras alternativas que vão nos dar riqueza, vão nos dar conceitos que a gente encontra para dar suporte à palavra de Deus. Enfim, é realmente algo relevante você explicar para as pessoas o que se faz em teologia. Para terminar, o 10º e mais importante fato: ser teólogo não faz você ser melhor do que ninguém. Gente, eu quero encerrar com esse fato porque realmente é algo que me incomoda muito. As pessoas que fazem curso de teologia costumam achar que sabem mais do que os outros, achar que têm uma relação com Deus melhor do que a dos outros e achar que estão sempre ensinando as pessoas, quando isso não é verdade na prática.
Já passou o tempo em que a gente acredita em pastores super-heróis e que o pastor é aquele que não peca, aquele que faz teologia se torna um ser evoluído, que a partir de hoje tem uma compreensão diferente de Deus e isso molda a forma como ele age, enfim. No fim das contas, isso tudo é meio bobagem. Quando eu digo que é meio bobagem, eu não estou desmerecendo o curso de teologia, não estou desmerecendo quem é teólogo, não estou desmerecendo aquele que busca conhecimento, porque inclusive é o meu caso, eu faço teologia e sou essa pessoa. Só que não dá para achar que porque você fez uma faculdade, você conhece mais a Deus. Isso realmente não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma relação. A ideia é justamente você organizar todos os conceitos, todos os conteúdos que você precisa para que você possa ensinar as pessoas. Esse é o ponto do curso de teologia. Nada mais além disso. Não vai adiantar você fazer 4 anos de teologia e você abrir mão da sua vida de oração. Não vai adiantar você fazer 4 anos de teologia e ler a sua Bíblia só para fazer trabalho. Não vai adiantar nada disso. A sua relação devocional com Deus não tem nada a ver com a relação acadêmica que você tem com Deus no curso de teologia. Talvez esse seja o grande engano que as pessoas caem quando começam o curso de teologia e abrem mão da sua vida devocional, abrem mão da sua relação pessoal com Deus e se torna uma relação meramente profissional. Eu uso Deus para cumprir com o meu papel profissional. Eu uso Deus para cumprir com o meu papel acadêmico. E isso não faz o menor sentido. Enfim, se você deseja fazer teologia, faça teologia para se preparar para o ministério. Faça teologia para aprofundar os seus conhecimentos sobre Deus. Mas não faça teologia porque você quer se tornar melhor do que alguém. Não faça teologia porque você quer mostrar para os outros que você sabe isso ou assado da Bíblia, que você sabe isso ou assado sobre os tempos bíblicos. No fim das contas, ninguém se importa com isso. O que a gente se importa, a igreja se importa, o que Cristo se importa, é que você tenha uma relação pessoal com Ele e transmita às pessoas exatamente aquilo que você recebeu dele. Se ele tem algo a te dizer, passe a mensagem adiante. Se ele não está te dizendo nada, não passe a sua sabedoria adiante, porque a sua sabedoria, infelizmente, não significa nada diante da sabedoria de Deus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês gostem também da área de teologia. A gente deve fazer mais um ou outro vídeo aqui sobre isso. No mais, a gente não deve ficar enchendo muito o saco das pessoas com isso, porque no fim das contas, você que assistiu até agora gosta de teologia. Mas nem todo mundo gosta e realmente é um assunto que pode ficar maçante se você não tem esse interesse de fazer o curso ou de se aprofundar mais na área. Se você ainda não se inscreveu no nosso sorteio lá no Instagram, a gente está sorteando uma camisa como essa. Esse aqui é o modelo Baby Look feminino, mas você pode dar uma olhada lá no nosso Instagram e você pode se inscrever nesse sorteio. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, porque esse é um dos requisitos. Depois vai lá, curte a foto, segue o perfil e marca um amigo no comentário, tá bom? O sorteio já está pertinho de acontecer. Então cumpre lá os requisitos e concorra também a uma camisa como essa. No mais, que Deus te abençoe e tchau, tchau!